E chegou a altura do facto político, aliás, com o Diogo Teixeira Pereira. Bem-vindos, estes são os factos políticos da semana. António Costa voltou à política interna para criticar abertamente Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro teve de vir a público segurar duas ministras que estão sob forte pressão. O PS vai votar a favor da moção de censura do Chega, eleições à vista na Madeira. Há um ambiente estranho no Partido Socialista, depois da primeira geringonça, depois da geringonça 2.0 e depois da maioria absoluta, a liderança voltou a ser contestada. Parece que este ambiente estranho tem um nome, chama-se oposição. Pedro Nuno Santos está agora no lugar em que esteve Rui Rio e o próprio Luís Montenegro. Há muita gente, nesta altura, sem problemas em discordar abertamente do secretário-geral do PS ou até de lhe fazerem críticas diretas. O meu convidado anunciou esta semana que se vai candidatar à Federação de Lisboa do Partido Socialista depois de o lugar ter sido deixado livre por Ricardo Leão, o autarca de Loures. Miguel Prata Roque, bom dia, bem-vindo. Olá, obrigado bom dia. por ter aceitado este desafio para vir ao Facto Político. Falou com Pedro Nuno Santos sobre esta intenção de se candidatar à liderança da FAUL? Não. Essa decisão foi uma decisão absolutamente pessoal e decorreu da sensação de que é preciso abrir espaço, não só no Partido Socialista, mas essencialmente na sociedade civil portuguesa, para um discurso de maior esperança. Eu julgo sinceramente que a esquerda moderna não pode excluir ninguém. Não pode excluir aqueles que vêm para Portugal e para a área urbana de Lisboa à procura de uma vida melhor, mas também não pode excluir aqueles que aqui estão. E eu acho que há muita gente a sentir-se excluída no país. E é por isso que também há, neste momento, às vezes, alguns movimentos extremistas e demagógicos que fazem um discurso que, na verdade, é um discurso politicamente correto. Porque dizer as alarvidades que toda a gente quer ouvir é muito fácil. Mas hoje, politicamente incorreto é fazer o discurso da empatia, o discurso da defesa da democracia e o discurso da defesa das liberdades individuais. E é isso que eu venho fazer. Não falou com Pedro Nuno Santos e com António Costa, falou? Não, eu não falo com António Costa, de facto, há bastante tempo. E, portanto, não falei com muitas pessoas e, principalmente, muitas pessoas falaram comigo. Há muitas pessoas que estão desiludidas com a vida política. Há muitas pessoas que estão também desiludidas com a vida que nós hoje em dia estamos a enfrentar. Há alguém que nós conheçamos que tenha falado consigo? Olha, a mandatária da minha candidatura é a doutora Isabel Soares, eu neste momento tenho apoio da doutora Ana Gomes, do professor Eurico Brilhante Dias, do doutor João Soares, do doutor Arons de Carvalho e de tanta gente que se sente excluída do processo de debate político. E é isso que eu venho fazer. O Partido Socialista é um partido que neste momento está muito... É o representante dos chamados senadores? Não. Eu sou representante das pessoas que não têm voz. Eu sou representante das pessoas que não se revêem na atual política. João Soares não têm voz? Não, olha, eu sou representante do Joaquim Barreiras Romana, eu sou representante do Carlos Reis, eu sou representante da Guiomar Gabriel, que são as pessoas que contactam comigo permanentemente dizendo-me assim: eu preciso de pessoas como o Miguel, é preciso que as pessoas falem de uma forma desabrida, sem medo, sem receio. É preciso regressarmos à grande política. É preciso que não andemos permanentemente a fazer tricas ou a incentivar a política do insulto ou do TikTok, mas que discutamos de uma forma séria, moderada. Na minha perspectiva, o PS não pode estar... Era essa a política que estava a ser seguida até aqui? Não. O que eu estou a dizer... Diogo, eu vou ser claro como água. Eu não sou candidato contra ninguém. Eu sou um candidato a favor de uma sociedade mais democrática, mais livre, mais participada. Há inúmeras pessoas que todos nós conhecemos que gostavam de intervir publicamente sem serem políticos profissionais. E essas pessoas, neste momento, estão excluídas da participação cívica e da participação política. E eu venho justamente para abrir o Partido Socialista a essa discussão. O Partido Socialista governou nos últimos 28 anos, durante 20 anos.
E tem que fazer uma reflexão sobre as coisas boas que deixou, mas também sobre as coisas más que não conseguiu enfrentar. E, portanto, o partido precisa de se rejuvenescer e precisa, obviamente, de se abrir ao exterior. Vamos então à origem de tudo isto, que está relacionada com a demissão de Ricardo Leão do lugar. Não era previsto, não estava previsto que estas eleições acontecessem agora. E essa demissão acontece, de certa forma, Pedro Nuno Santos diz que ela já estava em cima da mesa, mas acontece depois de ter sido publicado um artigo assinado por António Costa. Não lhe parece que o Primeiro-Ministro, o ex-Primeiro-Ministro, devia estar mais focado no desafio europeu que tem pela frente já a partir do próximo mês, em vez de estar a interferir desta maneira na vida interna do partido? Bem, eu tenho a certeza que está, e isso, aliás, é fundamental não só para a história do Partido Socialista, mas também para o próprio país. Mas falando sem quaisquer rodeios, eu gosto de pessoas livres. Eu gosto de pessoas que dizem aquilo que pensam, mesmo quando porventura eu possa discordar relativamente a alguns tópicos Foi um exercício de abordados. liberdade, aquilo que António Costa fez esta Eu semana no julgo que público. sim, e é bom que as pessoas às vezes se afastem da política diária e cotidiana. É esse esforço que eu faço. Eu gosto de manter a minha autonomia económica e cívica, manter a minha vida profissional, e julgo que o facto de António Costa se ter recolhido da atividade política cotidiana, essas conversas de que está a regressar à política interna, eu não o interpreto assim. Regressou de qualquer forma. O que eu interpreto é alguém que neste momento é livre para dizer aquilo que pensa e aquilo que sente. Eu acho que na política nós devemos estudar os assuntos, devemos ter posições moderadas, ponderadas, mas também devemos agir com o coração. E julgo que essa foi uma atuação que veio de dentro de si. Ou seja, e eu também gostava de deixar isto claríssimo como água. O Partido Socialista não pode andar de mãos dadas com aqueles que têm visões justicialistas e também autoritárias do exercício do poder. A Que é o que acredita que Ricardo Leão fez. A insegurança, não é isso que entendo. Acho que houve declarações infelizes, mas o secretário-geral do Partido Socialista já explicou qual é a posição do Partido Socialista. O Partido Socialista, obviamente, não aceita fazer votações ao lado do Partido Chega, nem votações ao lado da restrição dos direitos sociais. Que não haja aqui nenhuma confusão. Eu fui apoiante do atual secretário-geral e continuo a ser apoiante do atual secretário-geral. E o secretário-geral foi claríssimo, explicando que os problemas que nós enfrentamos, por exemplo, na área urbana de Lisboa, se resolvem através de integração social, através de políticas que tragam as pessoas para dentro das comunidades e que não as marginalizem. O Miguel Prata Roque foi apoiante de Pedro Nuno Santos, mas Pedro Nuno Santos não é seu apoiante nesta candidatura, ou é? Nem pode ser. Nem pode ser. O secretário-geral não se imiscui, obviamente, num debate interno, nem tão pouco. Então, há de lhe perguntar isso se quiser, e tenho a certeza que a resposta que lhe dará é a mesma que é a mesma que deu relativamente ao Presidente da Câmara de Loures. É que não cabe a um secretário-geral criticar em público titulares de cargos políticos que não foram eleitos ou designados por ele, mas pela população local. A mesma coisa acontece na Federação da Área Urbana de Lisboa. Uma pergunta concreta. O Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa tem uma palavra a dizer sobre os candidatos autárquicos. Para o ano há eleições autárquicas. Se for eleito, se chegar a esse lugar, quando lhe pedirem para se pronunciar sobre a recandidatura de Ricardo Leão, o que é que vai dizer? Olha, o que eu vou dizer é que o Partido Socialista é o maior partido autárquico e que neste momento tem personalidades altamente qualificadas que deixaram de exercer funções governativas e que podem colocar essas suas competências ao serviço das suas localidades. Eu penso em nomes como Ana Mendes Godinho, como António Mendonça Mendes, como Mariana Vieira da Silva, Loures, algum deles para como Loures? Marcos Pestrelo. Em substituição de Ricardo Leão? A decisão sobre quem são os candidatos a câmaras municipais da área urbana de Lisboa cabe às estruturas concelhias. E, obviamente, que há uma orientação aprovada em Congresso Nacional do Partido Socialista de que, havendo um presidente de Câmara em determinada localidade, o Partido Socialista apoiará essa recandidatura. Eu devo-lhe dizer que não vejo nenhum motivo para não apoiar as recandidaturas de todos os presidentes de Câmara da área urbana de Lisboa que estão em exercício, a não ser que haja, obviamente, a intenção dos próprios de não se recandidatar. Portanto, apesar de ter dito que é absolutamente inaceitável o que fez Ricardo Leão, ele continua com condições para ser recandidato. Eu devo-lhe dizer o seguinte, eu já tive a oportunidade de ligar diretamente ao Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, e trocar impressões com ele sobre isso.
e eu mantenho tudo aquilo que escrevi, tudo aquilo que disse, quer em declarações à imprensa, na rádio, na televisão. Eu nunca critiquei a posição do meu camarada Ricardo Leão. Aquilo que eu critiquei sempre foi a posição da Câmara Municipal de Loures e a posição dos vereadores eleitos pelo PS de, por um lado, aprovarem uma proposta do Partido Chega. Por outro lado, violarem um princípio essencial do Estado de Direito Democrático. Eu dou aulas de Direito Constitucional. Não é aceitável que uma autarquia local retire direitos a qualquer cidadão, mesmo que ele esteja em vias de ser E o investigado. Miguel Prata Roque está na lista daqueles nomes que me disse há pouco, que dariam ótimos candidatos autárquicos? Bom, eu estive sempre disponível para o Partido Socialista em vários momentos da minha vida. Há momentos da minha vida em que eu contribuo para a melhoria das condições de vida das pessoas através da minha atuação profissional, cívica, académica, e há outros momentos em que eu tenho participação política. A minha candidatura é a demonstração de que eu estou disponível para que várias pessoas que não são ouvidas, e não estou a falar de minorias, no Partido Socialista. Mas gostava de ter um desafio autárquico? Diogo, eu não estou concentrado nisso neste momento. Eu, sinceramente... Mas não é capaz de me dizer não? Não, eu não digo que não ao exercício de funções quando o meu partido me chamar, com certeza que não. O que eu estou a dizer é, para além das políticas concelhias, é importante haver uma visão integrada da própria área urbana de Lisboa. As políticas metropolitanas são essenciais. Deixe-me, por favor, só dizer isto, porque eu não venho aqui só para falar de tricas, e as pessoas não estão interessadas em tricas políticas, mas na solução dos problemas concretos de coesão. Sim. Nós estamos a enfrentar problemas metropolitanos muito sérios que têm a ver com o excesso de população e com o excesso também. Ainda agora, recentemente, estava a ver a CNN e uma comentadora da CNN dizia assim: bom, com esta eleição de Trump, mais americanos vão viver para Lisboa. O que é que isso faz? Faz com que o preço das casas suba de forma exponencial e haja um êxodo de pessoas de Lisboa para os concelhos metropolitanos. Quais são dos desafios? Estou a falar sobre desafios e tenho que os falar. Do ponto de vista das políticas de transporte público, o PS já demonstrou isso. Foi um governo PS e uma maioria na área metropolitana de Lisboa PS que permitiu o passe de 40 euros e que permitiu também um movimento de passes gratuitos que permitem maior circulação. Um mau resultado nas próximas eleições autárquicas, no geral nacional, colocaria em causa a liderança de Pedro Nuno Santos? Não, de todo. De todo, e para além do mais, eu nem sequer coloco, porque aquilo que lhe estou a dizer é o seguinte, é que é normal num momento em que há pessoas que exerceram funções governativas e que neste momento estão disponíveis para esse combate, que o PS tenha os mais fortes candidatos às principais capitais de distrito. E o Miguel Prata Roque nunca ajudaria a contribuir para uma derrota do PS nas autárquicas? Bom, as pessoas conhecem-me. Se houve pessoa que falou sempre em defesa do Partido Socialista, quando toda a gente atacava um governo, quando o Presidente da República tentava ameaçar com dissoluções constantes, fui justamente eu. Eu não vacilo. Eu fiz-lhe esta provocação porque a ideia que me dá, e de acordo com aquilo que tem surgido nos últimos dias, é que o Miguel Prata Roque é uma espécie de ponta de lança de uma oposição interna que está a querer começar a posicionar-se. Não é assim? Não, olha, a maior parte, como está mesmo a candidatar-se para ajudar a transformar a vida das pessoas. Olha, como lhe disse há pouco, indiquei-lhe vários nomes de pessoas que me apoiam neste momento. Eurico Brilhante Dias foi uma dos apoiantes de José Luís Carneiro. Maria Antónia Almeida Santos foi uma das apoiantes de José Luís Carneiro. Mas João Soares, Ana Gomes foram apoiantes de Pedro Nuno Santos. Está, no fundo, a candidatar-se contra o candidato da continuidade, não é? Diogo, eu não tenho paciência para política de facção. Nunca fui assim, nunca fui faccioso, nunca afastei pessoas. Eu venho é para agregar, para juntar pessoas, para abrir o partido e não para dividir o partido. Isso é uma visão que não corresponde de forma nenhuma à minha forma de vida. Uma última questão. O Miguel Prata Roque é comentador regular na televisão. Antes não sabíamos, mas agora fica mais claro que tem ambições políticas para o futuro. Não sente que tem estado a enganar o telespectador da SIC? Não, pelo contrário. Eu, quando comecei a ser convidado pela SIC para vir fazer comentário, fiz questão sempre de pedir à edição do canal que explicitasse que eu tinha sido ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, porque eu não gosto de vender gato por lebre. Eu sou militante da Juventude Socialista
há 28 anos e do Partido Socialista há 27 anos. Portanto, a minha vida é um livro aberto e eu estou disponível para esse mesmo escrutínio público. Portanto, obviamente que eu tenho convicções. Para além do mais, eu acho a militância partidária fundamental na sociedade atual, mas ao longo da minha vida eu demonstrei sempre que tenho a capacidade de enfrentar, de tomar decisões sem medo das consequências e lá está, sem calculismos. Obrigado, Miguel Prata Roque. Seguimos com o nosso programa. E se no PS há problemas internos no seio do governo, as coisas não estão melhores. Desde que tomou posse, Luís Montenegro já teve de responder 5 vezes sobre confiança política em 5 ministros diferentes. Tenho que lhe perguntar é se mantém a confiança em Miguel Pinto Luz para continuar a conduzir o processo de negociações da privatização da TAP. A oposição pediu-lhe para ponderar a continuidade da Ministra da Saúde. Vai fazê-lo? Não está em causa. Mantém total confiança política na Ministra da Administração Interna? Mantenho. O Dr. Miguel Pinto Luz está fortalecido pelo excelente trabalho que tem feito. Se há aqui alguém que quer abanar o governo e abanar a presença do Ministro Paulo Rangel no governo, vá treinando porque tem muito que fazer. Chegamos ao fim de uma semana atribulada, com estas 2 ministras debaixo de fogo cerrado da oposição. Não costuma ser bom sinal um primeiro-ministro ter de responder sobre se mantém a confiança num dos membros do seu governo, mas esta semana Montenegro teve de responder 2 vezes a essa pergunta sobre 2 ministras diferentes, a Ministra da Saúde e a Ministra da Administração Interna. Mas há mais casos difíceis de gerir no seio do governo. Estes 5 ministros, Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz, Margarida Blasco, Ana Paula Martins e Nuno Melo, já tiveram envolvidos em polémicas que obrigaram o primeiro-ministro a vir a terreiro defendê-los. A Ministra da Saúde é provavelmente a recordista de pedidos de demissão por parte da oposição. E há 2 tópicos que estão a ser particularmente violentos para a Ministra Ana Paula Martins. O caso das urgências, que já levou inclusivamente o Presidente da República a definir o prazo do próximo verão como o limite para que a Ministra da Saúde apresente resultados e, no fundo, resolva o problema. E, mais recentemente, a crise com o INEM levou praticamente a oposição em coro a pedir a Luís Montenegro que repense a continuidade da Ministra da Saúde no governo. A Ministra da Administração Interna também tem ouvido vários pedidos de demissão, mas o recorde de Margarida Blasco são as polémicas. A greve dos polícias é uma das mais recentes. Margarida Blasco disse que o assunto estava na mesa quando Luís Montenegro estava farto de dizer que esse assunto não está na mente do governo. O governo é contra a possibilidade de permitir aos polícias que façam a greve. Houve também outros assuntos difíceis de gerir na pasta da administração interna: os incêndios no norte do país, os incêndios na Madeira, os tumultos em Lisboa, em que a Ministra da Administração Interna esteve praticamente desaparecida. Houve também um assalto à Secretaria-Geral do MAI e, mesmo no arranque do mandato, referiu-se a determinados setores da polícia como fruta podre, quando falava precisamente sobre as infiltrações de movimentos de extrema-direita e de direita radical nas polícias. Uma das primeiras polémicas foi também uma polémica relacionada com o serviço militar, precisamente o serviço militar obrigatório, que pôs Nuno Melo a correr em pista própria no verão passado. Nuno Melo sugeriu que jovens delinquentes pudessem passar a cumprir um serviço militar obrigatório, no fundo para responder às necessidades de recursos humanos das Forças Armadas. Mais recentemente, Nuno Melo veio a público dizer: Olivença é nossa, e esse assunto também não foi fácil de gerir no seio do governo. Paulo Rangel é o número 2 da hierarquia do governo, mas Montenegro também já teve de responder a perguntas relacionadas com a confiança política no Ministro dos Negócios Estrangeiros. É uma polémica que está relacionada com uma discussão que Paulo Rangel teve com os militares de Figo Maduro, que este assunto levou inclusivamente o Presidente da República a pedir explicações
operações às Forças Armadas. Paulo Rangel diz que esse assunto está resolvido e está arrumado, mas a verdade é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros ainda vai ter que ir ao Parlamento explicar aos deputados exatamente o que é que aconteceu na placa militar do aeroporto de Lisboa. Miguel Pinto Luz tem sido perseguido pelo passado. A privatização da TAP levantou recentemente muitas dúvidas na oposição sobre a possibilidade de ser este o ministro que vai continuar com a gestão deste dossiê, e também há casos na Câmara Municipal de Cascais, nomeadamente relacionados com o período da pandemia, que já levaram a buscas na Câmara Municipal de Cascais e que, no fundo, já fizeram também o Primeiro-Ministro ter de dizer que Miguel Pinto Luz está no Governo, está seguro e tem a confiança do líder do Governo. Para já, está tudo nas mãos do Primeiro-Ministro, que parece achar que ainda é cedo demais para uma remodelação, que pode estar a ser pensada a tempo de alguns ministros saírem para as eleições autárquicas, mas enquanto esse momento não chega, Montenegro vai falando da pesada herança que recebeu do Governo de António Costa. Uma ideia que, de acordo com este manual de gestão política que vamos ver agora, o Primeiro-Ministro e a arte de governar, começa a ficar errada. Diz Aníbal Cavaco Silva que culpar o governo anterior para além do período de 6 meses mostra incapacidade do Primeiro-Ministro. Ora, se este é o manual que muitos dizem que Luís Montenegro tem seguido à risca, temos aqui um ensinamento para os próximos meses da governação. Entretanto, a Secretária de Estado da Gestão da Saúde teve de assumir o lugar da Ministra, porque Ana Paula Martins não pôde participar num evento na tarde desta sexta-feira, e ficámos a saber que esta Secretária de Estado, Catarina Vaz Tomé, está preocupada com a saúde, mas é a saúde dos jornalistas. Que houve um aumento de queixas, mais de 40% relativamente à resposta do INEM só este ano. Não só este ano. Eu acho que a comunicação social também está um bocadinho com anemia. Se estivessem atentos, nos últimos anos houve várias queixas. Aliás, nós temos os dados desde 2019, para não ir mais atrás, e o tempo de espera que nós temos das chamadas é equivalente ao que tínhamos em 2019. Vamos abrir o debate nesta edição do Facto Político. Tenho comigo o Martim Silva e a Maria Lopes. Não sei como é que está a vossa saúde, espero que bem. Nós terminámos o segmento anterior a falar sobre o manual de Cavaco Silva para, no fundo, é um tutorial para como é que um Primeiro-Ministro deve gerir as suas funções. Uma das regras está relacionada também com a governação, com a remodelação governamental. Se Luís Montenegro seguir à risca esta regra, Maria pode estar a preparar uma remodelação, mas à espera do melhor momento para avançar com ela. Sim, e este não é propriamente o melhor momento, já que estamos no meio de uma discussão de um orçamento de Estado, apesar de já sabermos que ele está aprovado, ou pelo menos tudo indica que tudo está aprovado. Vamos ver o que é que acontece agora na especialidade, se ele não é assim tão transformado. A questão é que há aqui vários, como tu elencaste, e há mais um ou outro caso menos grave. Há o caso do Ministro da Agricultura a falar sobre o álcool, houve a questão também polémica, que gerou alguma polémica dentro do PSD, logo no início da Ministra da Juventude, sobre a questão das pessoas que menstruam, etc. Bom, enfim, há aqui uma série de casos, uns menos graves, outros mais graves, mas a verdade é que não é propriamente a melhor altura para pensar numa remodelação, ainda que estes casos vão desgastando politicamente o governo e, sobretudo, quem está em alguns ministérios, que tem de facto que se sentar à mesa, e é isso que vai acontecer com a Ministra da Administração Interna e que continuará a ter que acontecer também com a Ministra da Saúde, e por isso todo este desconforto de ter que possivelmente remodelar ou substituir um ou outro nome tão cedo, porque tivemos eleições há 6 ou 7 meses, não é? Aliás, temos governo há 7 meses. Há 7 meses. E, portanto, isso é um pouco, é uma dúvida que vai pairar aqui nos próximos mês e meio. Martim, está na hora de remodelar? Bem, olha, em primeiro lugar é um gosto estar aqui com a Maria, contigo, parabéns pelo programa, espero que tenha enorme sucesso e é com gosto que eu estou aqui hoje. Eu confesso que acho a discussão sobre remodelações sempre razoavelmente estéril, porque o exercício acaba por ser muitas vezes uma espécie de exercício de adivinhação de algo que todos sabemos que só está na cabeça
e na atuação de uma pessoa que é o Primeiro-Ministro, nem sequer é o coletivo do Governo, na medida em que as remodelações afetam precisamente os elementos do coletivo do Governo. Agora, olhando para os dados políticos que nós temos nesta altura, eu diria que não faz muito sentido pensar nisso, é o que me parece. E não faz sentido, não só pelo timing, o orçamento, como a Maria dizia, mas porque se nós quisermos ser inteiramente justos, nestes 7 meses, estes 7 meses de governação não têm corrido de todo em todo mal a Luís Montenegro. Aliás, se nós pensarmos, pelo contrário, que ele chega à governação como um líder que estava longe de ser um líder que se tivesse afirmado, não tinha, na oposição tinha-lhe corrido tudo mal, o poder caiu-lhe no colo, dizia-se que não ia aguentar até depois do orçamento, porque nem sequer iria ter o orçamento aprovado, as coisas têm-lhe corrido razoavelmente bem. E, sobretudo, parece-me que há um núcleo político bastante alargado do governo que é muito sólido. O Primeiro-Ministro, mas depois temos o Ministro Pedro Duarte, Leitão Amaro, Castro Almeida. Há um núcleo que é bastante sólido. O que acontece muitas vezes é que os governos não são só compostos por elementos de carreira política e da confiança de Luís Montenegro, mas vai-se buscar pessoas à sociedade civil, seja como o caso da Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, que por sua vez se tem revelado uma ministra particularmente sólida e eficaz e já teve sob ela uma crise muito complexa. É uma crise de demissão do ministro. Se não consegue resolver, ela não apanhou ainda os meliantes que fugiram, mas conseguiu politicamente agir de uma maneira afirmativa e evitando que se gerasse uma enorme polémica. Ora, o que acontece com as duas ministras que tu bem ali mostraste é que Luís Montenegro dizia que os problemas que existem não se resolvem com as demissões de ministros. Disse, penso que ontem, sexta-feira. Mas o que nós verificamos é que a consequência política é resolver os problemas. Sim, mas o problema é que há casos em que nós vemos que os problemas acabam por se agudizar pelo facto dos ministros se manterem. Isto é, a ministra da Administração Interna está a revelar-se uma verdadeira, desculpem-me a expressão, bomba-relógio, que eu acredito que mais do que nós, jornalistas, cada vez que ela for falar, estamos à espera do que é que ela vai dizer, que é no gabinete do Primeiro-Ministro que cada vez que ela vai falar, alguém dizer, vejam o que é que ela vai dizer, porque a seguir tem que vir alguém por cima para corrigir. Agora, este caso da saúde, se me permites, eu acho que é um caso... tem um problema adicional, que é um caso em que já morreram 10 pessoas. Eu recebi há pouco uma notificação a dizer que já ia em 10, quando o Expresso fechou na quinta-feira ao final do dia era 7 e, portanto, embora para sermos inteiramente justos, nós, por um lado, não podemos ter uma associação óbvia de causa e efeito entre a greve e as mortes. Há investigações a decorrer, no Ministério Público... O Primeiro-Ministro também disse que ainda não sabe se é exatamente por causa disso. Repara, as pessoas morrem todos os dias. Aliás, se estão a morrer pessoas hoje, já não há greve e continuam a morrer, como vão de continuar a morrer. Mas um caso que gera mortes na saúde é sempre um caso hipersensível, como são os casos no verão, com os encerramentos de urgências da obstetrícia e tudo mais. No caso do PS, foi isso que levou à admissão da ministra Marta Temido. Se calhar já não nos recordamos, não é? Mas foi a morte de uma grávida numa transferência, não é? Correia de Campos, quando foi os nascimentos dos partos nas ambulâncias. Exatamente. É sempre uma área muito geralmente já depois de algumas, não é imediato, não é? Já depois de algumas... No acumular de algumas situações, é o facto. Mas o que se nota é que, por exemplo, mesmo no verão, a gestão da Ana Paula Martins da questão das urgências foi altamente duvidosa, porque ela deitou para trás tudo o que estava a ser feito e depois não tinha um plano alternativo. A verdade é que depois teve que ser o Primeiro-Ministro e até o Presidente da República a darem a cara em defesa daquilo. A Ministra escondeu-se completamente e, neste caso, há duas agravantes, que é... Há uma declaração de Luís Montenegro ontem muito interessante. Quando lhe perguntam, ele está numa cimeira europeia, e perguntam-lhe se ele sabia, ele diz, eu pessoalmente não sabia. O que é que isto quer dizer? É que ele já sabe que a Ministra sabia da greve. A Ministra veio publicamente dizer que não sabia de nada, que ficou muito surpreendida. Nós sabemos que é mentira. Nós sabemos que não só sabia da greve, como não houve qualquer plano de contingência, de preparação, de serviços mínimos. Não preparou nada. A Secretária de Estado, aliás, ontem admitiu precisamente que havia esse conhecimento. Portanto... Sim, e repare, eu até tenho estima pessoal pela Secretária de Estado, porque ela foi nossa colega aqui, mas a verdade é que, ainda por cima, o problema é que isto são casos e os casos podem passar, mas a verdade é que quando nós percebemos que ministros são sempre os mesmos, sucessivamente não só não conseguem aplacar os casos, como até os empolam ainda mais, a prazo são um enorme problema político para o Primeiro-Ministro. Também há um problema político no PS,
que tivemos agora Miguel Prata Roca aqui, exatamente. Que esta semana parece que voltou a ver nascer os críticos internos, que está na sombra para ti esta semana, Martim. Sim, eu coloquei Pedro Nuno Santos, o PS, mas o PS com a liderança de Pedro Nuno Santos, eu acho que manifestamente não lhe correu bem, sobretudo pelo seguinte, Pedro Nuno Santos, ele tem provavelmente o pior emprego que existe na política, que é ser líder da oposição. É um emprego em que a única coisa que pode haver garantida é vai correr mal. Vai correr mal. E, portanto, eu acho que ele se safou, perdoa-se uma linguagem, relativamente do processo orçamental, que era muito difícil. Ele teve uma série de zigue-zagues, houve algumas críticas à sua atuação. De Ricardo Leão, menos bem. É que o problema é que um processo que até era mais difícil, que era o do orçamento, ele conseguiu passar sem que houvesse uma grande revolta interna. E é num caso aparentemente mais pequeno, sim, que a maneira como ele demorou a reagir, como ele não foi inteiramente firme, sim, fez com que chocasse de frente com provavelmente a pior pessoa no PS com que ele poderia chocar de frente, que é António Costa. Teve uma desajuda de António Costa esta semana. Teve uma desajuda, eu escolhi como sombra António Costa, porque é exatamente isso que ele está a fazer a Pedro Nuno Santos. É sombra. Não, sim. Muita sombra, não é? Não acho que foi a sombra para ele, mas é para Pedro Nuno, isso concordo. Sobretudo que António Costa saiu da sombra para fazer sombra a Pedro Nuno Santos, sem se entender muito bem esta atitude, até porque não é normal termos secretários-gerais ou presidentes de partido, neste caso, seria no caso do PSD. Enfim, houve o caso de Cavaco Silva, que veio chamar-me à moeda a Santana Lopes, mas muito depois, ou seja, nem sequer era o seu sucessor. No PS não há propriamente este historial da crítica ao sucessor e, portanto, António Costa veio aqui... É verdade, meter o nariz, também peço desculpa pela expressão, mas quando está a menos de um mês de assumir o cargo de Presidente do Conselho Europeu, numa atitude que não foi muito bem vista no PS, não parece que se calhar seja muito bem vista em geral. Além disso, usou um texto cujo principal conteúdo era sobre imigração, quando em Louros não é exatamente esse, o problema que está aqui em causa, mas esta ingerência excessiva do anterior secretário-geral, que parece não querer sair. A vingança serve-se fria e António Costa não esqueceu. Vamos para os lugares ao sol. Maria Luísa Albuquerque Martim teve o seu lugar ao sol esta semana. Sim, eu diria que claramente ela vai ser a próxima Comissária Europeia dos Serviços Financeiros e da União de Poupança e Investimentos. Quando o seu nome foi conhecido, foram levantadas algumas dúvidas em Portugal, nomeadamente sobre o perfil dela, a ligação ao setor financeiro, o facto de ser uma espécie de representante da Troika. A verdade é que esta semana ela teve uma prova dos 9, um exame na Europa, e até o Partido Socialista, no final desse exame, disse: bem, tínhamos dúvidas, mas olha, até gostámos muito do que ouvimos, e, portanto, eu diria que o sol não é para a Comissão Europeia, que vai ter um papel muito difícil nesta atual conjuntura, para mais com a eleição de Donald Trump, mas para Maria Luísa Albuquerque, cujas dúvidas parecem ter sido aplacadas e vai ter luz verde para ser Comissária Europeia. Está ao sol também, Maria Luísa Albuquerque, na tua opinião? Está. É um facto. Primeiro teve ali umas nuvens, mas acho que há aqui um relativo consenso, até em quem não se esperaria que isso acontecesse. Mas a tua escolha para o sol é António Leitão Amaro? Não é um sol como aquele que temos agora, não é? Deste verão de São Martinho, é um sol ainda meio envergonhado atrás das nuvens, mas eu escolhi António Leitão Amaro pela mudança, uma certa mudança de discurso, que era um discurso muito mais duro, que havia no governo em relação ao PS, em relação à esquerda, sobre a imigração. O Ministro da Presidência, ontem na Comissão Parlamentar, por causa do orçamento, teve uma atitude bastante diferente em relação ao PCP e ao Bloco, até elogiando-os, sobre a pressão que têm feito para a regularização dos casos dos imigrantes. Fez elogios ao PS e a Pedro Nuno Santos. Enfim, houve ali até uma reciprocidade de Isabel Moreira e, portanto, uma troca de galhardetes. Eu acho que há aqui uma esperança de que o discurso sobre a imigração do lado do governo fique muito mais moderado e muito mais afastado do Chega. Acreditas, Martim, nisto também? Bem, eu diria que o Leitão Amaro é um político e um ministro.
é relativamente jovem, mas é muito experiente. Tem uma grande tarimba. Ele é muito sólido e, portanto, eu acho que é mais jogo político do que outro. Agora, há um problema, que é o governo, uma das bandeiras que fez foi vamos travar a imigração, portanto, bloqueou o processo e disse, como aliás disse em relação a outros problemas, vamos resolver rapidamente as legalizações que estão por regularizar. 400 mil. A minha pergunta é, já resolveram? É que eu acho que tenho a resposta. É não resolveram. E, portanto, a conversinha e os elogios mútuos são muito bons, mas ele tem um problema para resolver quando nós já temos hoje em dia líderes de confederações empresariais que não são propriamente de esquerda, ou que possam ser acusados de esquerda, a dizer estamos a precisar de mão de obra. Isto não pode ser travado porque nós precisamos de imigração. Serviço também para o Governo. Martim, obrigado. Maria também, pela vossa presença no Facto Político. Obrigada. Na semana passada ter dito que ia estar sol na Madeira. Fiz essa previsão com base nas declarações do líder do Chega Madeira, que jurou a pés juntos que não ia apresentar uma moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque, mas afinal quem manda no Chega Madeira é André Ventura, por isso a moção vai mesmo avançar. Isto significa que o tempo vai estar feio na Madeira, o PS já disse que vai votar ao lado do Chega, quer isto dizer que podemos ter eleições à espreita na região autónoma. Dias de muita chuva também na União de Freguesias da Foz, Aldoar e Nevogilde. O presidente desta junta demitiu-se depois de assumir que falsificou assinaturas. Estamos a falar de Tiago Maia Gonçalves, ex-candidato presidencial, que ia concorrer à liderança da Iniciativa Liberal. Já não vai. Afinal, António Costa vai andar por aí, veio criticar abertamente a gestão do caso Loures, feita por Pedro Nuno Santos, e deixou uma nuvem negra em cima do Largo do Rato. Chegamos ao fim da segunda edição do Facto Político. Voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana.